eu já li, eu vou recapitular. O título da nossa mensagem de hoje parece ser muito agradável. É agradável uma parte, outra parte não é agradável. Então ela vai dividir em duas partes. Uma parte é agradável, mas sem a outra também não tinha outra. Então é uma ligada à outra. Nós vamos ver isso aqui ao decorrer da mensagem. Isso é São Tiago, capítulo 1, e o versos 2, 3, depois nós vamos lá para o 12, e aí assim por diante. Tiago, capítulo 1, verso 2, quer dizer, desculpa, verso 2. Se quiser com a Bíblia aberta, pode abrir e acompanhar. Se não quiser, eu vou ler aqui rápido, vocês vão participar da mesma coisa. Acerca de provações e tentações. São duas coisas aqui, Tentações e provações, ou vice-versa. Mas primeiro não é provação, depois tentação. Não. O por ordem aqui seria tentações e provações. Ela está no meio aqui. Acerca de provações e tentações. Mas primeiro vem as tentações, dependendo do caso. Nós vamos ver aqui, Então, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Parece ironia, dizer isso aqui para ter gozo, ter prazer, ter felicidade, ter alegria. Quando passar por várias tentações, quem é que quer ser tentado? Ele diz que ninguém, não é da vontade de ninguém, mas infelizmente ou felizmente existe a tentação. E depois da tentação ela vem provação. Então a provação é importante, ser aprovado naquilo que foi tentado. Entendeu? Ser aprovado naquilo que foi tentado. É a mesma coisa do aluno. O aluno fez a matéria e ele tem uma prova para fazer no final e ele é aprovado na prova que ele fez a matéria. Então aqui na verdade é duas coisas. Provações e tentações, ou tentações e provações. Então fala aqui para ter gozo, alegria, quando cair em várias tentações. Em várias. Parece mentira, mas a Bíblia diz. Aqui no 3 diz assim, pulando 2 para o 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então aqui na verdade a tentação tem em seguida uma aprovação. É a aprovação que essa pessoa vai suportar esta tentação e vai ser provada. E ela é provada, Deus aprova, Então o que acontece? Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Então a tentação e provação ela traz paciência. Paciência para que a pessoa suporta aquela tentação, que vem para tentar. Então para nós entender, nós vamos ter que ir para frente, senão não vai entender. No versículo 12, pode pular tudo aí que não vai dar para ler tudo. 12 diante. O 12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação. Mais uma vez, no 12. Também bem-aventurado o varão que sofre tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então a provação, muitas das vezes, a tentação é para aqueles que Deus ama. Só que vai depender da pessoa, se ela vai ser provada ou não. Muitas das vezes é reprovada. Aí é o caso que nós vamos ler daqui a pouco. Aqui está, veja bem. Então vem as tentações que eu já falei, receberá a coroa. Depois de ser provado, veio a tentação, ele foi provado. Em seguida, Deus aprovou, ele passou, vamos dizer, como diz, passou do teste. Então, diz aqui que receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então Deus ama, Deus executa, Deus castiga todos quanto amam. Ser zeloso e arrepende. Então Deus, quem ama, ele tem as maneiras dele castigar. Então, veja bem, ninguém, agora veja bem, olha
Deus que está te tentando. Tiago capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Não. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não atenta ninguém. Quem atenta, você já sabe quem é. Não vou nem falar o nome. O Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Quem levou foi o Espírito Santo. Algumas pessoas falam que foi o Espírito que levou Jesus. Nada disso. Não foi o Espírito do diabo que levou, não. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito de Deus. Né? Pelo Espírito de Deus ao deserto. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então o tentador é o diabo. Então Deus não tenta ninguém. Então nós não podemos dizer, porque não pode ser tentado pelo mal. Deus não. E não tenta ninguém. Bom, o 14 diz assim, mas cada um, aí olha o que está acontecendo, a aprovação, vem a aprovação, a tentação e aprovação em seguida. É o perigo, mora o perigo, essas três coisas aí. Ou você vai resistir ou você não vai resistir. Então está aqui no 14, o resumo aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência, que é o pecado, né? Concebido, dá à luz o pecado, a consciência. Concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então isso está em Tiago. Tiago que está falando isso aqui. Tem outros caras que falam sobre isso aí, né? Romanos, mas nós vamos ver só apenas em Tiago. Então Tiago fala que depois de ser tentado, aí, né, de repente, ele é provado. Aí fala que isso vai engordando, vai alimentando daquele pecado, e chega um ponto que dá a luz, o pecado dá a luz, se manifesta, dá a luz, né? O pecado, e sendo consumado, gera a morte. E o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. É a parte boa, né? Graças a Deus por isso. Deus é misericordioso, né? Então realmente acontece isso. Acontece. Mas isso é quando a pessoa realmente, mas a Bíblia diz também que Deus não dá, aqui em Tiago mesmo, fala que Deus não dá uma tentação para você além do que você pode suportar. Então por isso que aquele que é de Deus, Deus cuida dessa maneira também, e ele recebe a coroa da vida, né? É para ele. Então Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a minha estrutura, a estrutura do pastor Antônio. Trocar por estrutura, vamos trocar por fé, né? Fé. A fé não são do mesmo tamanho. A fé, né? Então a fé, a fé de, vamos dizer assim, a fé de Abraão. Eu pus a fé na fé de Abraão, o hino diz. Mas será que eu tenho a fé de Abraão? Que Abraão teve? De Moisés, Josué, né? Então, na verdade, eu tenho fé, mas do tamanho daquele acho que não. Mas Jesus falou que se tiver fé, o tamanho do grão de mostarda, né? Então diria esse monte, afasta daquele e desobedece. Então já ficamos contentes com isso, né? Isso é maravilhoso. Então, andando para frente aqui, depois nós vamos a personagem aqui, na verdade, ela vai citar algumas outras personagens, como eu falei, mas a personagem aqui ela vai encerrar a mensagem através da personagem de Jó. Personagem de Jó, né? Aqui não citou o nome de Jó ainda, né? Não citou, só falou da aprovação e tentação, mas falou que Jesus foi levado também, até Jesus foi tentado, mas foi provado, né? Foi provado.
Deus não dá uma aprovação além do que você pode, além da sua fé. Você não pode falar. Então, se Deus deu, você vai aguentar. Ele vai aguentar o castigo e vai vencer. Isso que é importante, né? Isso que é importante. Bom, vou mudar para frente aqui, agora aqui vai mudar um pouquinho, viu? Sede, pois, irmãos, paciente. Então, produz paciência. Foi falado lá em Tiago, né? Tiago, no capítulo 1. Volta no capítulo 5, e verso 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, paciente. Tem que ter paciência. Até a vinda do Senhor. Não adianta ter paciência 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 hora, 1 minuto, né? Paciência sempre. Até a volta de Jesus. Aqui não está mandando ter paciência. Tenha paciência com o irmão, mesmo 1 minuto, mesmo 1 hora, mesmo 1 dia com a sua mulher. Não, é paciência todo dia. Diz que até a volta de Jesus, então você tem que ter paciência em tudo, não é só com a mulher, é com tentação, com coisas que venham para nosso lado, vai ser como coisa estranha, né? Pode desconfiar, e pé firme, e você vai vencer, se for uma tentação. Se for só aprovação, amém. Mas se for junto, tentação com aprovação, é duro. Foi o que Jesus sofreu. Foi o que aqui nós vamos ver que Jó também sofreu, né? Elias, aí então está falando a palavra que o personagem que ia falar é o profeta Elias. Também, né? Mas o profeta Elias, nós vamos aproveitar uma parte dele de poder que ele teve e você também tem, né? Na sua oração. Veja bem, diz assim: sede, pois, também paciente. Paciente, sede também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo, agora aqui vai falar, né? Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi dita a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus é tudo isso aqui, né? Essa é a causa de nós estar vivos, de nós estarmos aqui. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus poderia, o povo de Israel passou do Egito, que transmitiu, né, tudo que Deus falou para fazer, eles não obedeceu, e por fim adorou os de ouro. Deus quisesse exterminar totalmente todo mundo e fazer outro povo que fazia. Mas Deus não fez, porque Deus é bom. A pessoa um dia falou comigo: por que Deus, se Deus é tão bom, por que Deus deixou o diabo fazer o que fez? Por que? Porque Deus não acabou com ele ali naquele momento em que ele estava condenando Deus e usando os outros anjos para condenar Deus, para dizer que Deus está sentado no trono ali, que ele é um carrasco, que ele é um mandão, que ele só sabe mandar, dar ordem. Então o diabo queria fazer a cabeça dos anjos, fez na terça parte, né? As estrelas dos anjos. Então ele conseguiu fazer a cabeça dos anjos, mesmo que Jesus era intermediário lá no céu, ele já era intermediário entre anjo e anjo, né? Não faça isso, Deus é bom, Deus é misericordioso, não faça isso, não vai contra Deus, não, Deus, nós vamos fazer nosso trono acima de Deus e nós vamos ser independentes, entendeu? São independentes e não querem mais, ele é muito mandão, Jesus interferindo, certo? Jesus sempre foi lá, não aqui, né? Aqui foi só de alguém morreu, né? Ele sofreu, morreu e ressuscitou, né? Foi consumado. Mas lá foi uma luta. A fala que foi a luta. Se ler Apocalipse, você vai falar. Era a luta e Miguel, né, batalhou com os anjos e tal, o diabo, o dragão, né? Foi expulso do céu. Só que os anjos não foram expulsos, os anjos acompanhou o diabo. Eles acompanhou.
um exemplo de Jó, né? A exortação, a paciência acerca do juramento da oração e da convicção de pecados. Então, realmente, Jó, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Não colocando Jesus. Porque Jesus, a pessoa vai dizer, mas Jesus ele era divino. Ele era parte humana, natureza humana e natureza divina. Então a pessoa pode dizer, mas ele fez porque ele era divino. Ele era Deus. Né? Então, mas não. Vamos tirar então Jesus fora de todos os sofrimentos de pessoas que sofreu aqui nessa terra. Eu, do meu ponto de vista, não vou afirmar que seja ele o único, mas para mim, no meu ponto de vista, Jó foi o homem, fora Cristo, como eu disse, o que mais sofreu em cima dessa terra. Esse é o meu ponto de vista. Apoderar o modo de ver. Eu acho que Jó foi o homem que mais sofreu, tirando Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, igual Jesus, não tem nada. O sofrimento de Cristo não pode comparar a homem nenhum em cima da terra. Mas, fora Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu. Por quê? Veja bem, quando o inimigo viu os filhos de Deus, que são os anjos, não o homem, como disse Simão de Jeová, o primeiro lá de Gênesis, realmente de Gênesis é os homens. Quando lá em Gênesis 6 fala filho dos homens, tomaram a mulher para casar, realmente eram homens, né? Filho dos homens, que era homem. E Jó fala do filho do homem que foi na caravana dos anjos no céu e acompanhou os anjos, e lá Deus brecou ele de entrar. Falou, de onde veio? Ele se infiltrou no meio dos outros anjos e calufou e achou que Deus não ia dar pro pé dele. Ele ia estar tranquilo e passar lá. Ele desce onde ele queria ir. Não, peraí, de onde você vem? Deus identificou ele na hora, no meio de um monte de anjos. Né? Um monte de anjos. Já pensou se identificaria um anjo, se ele é de Deus ou se ele não é de Deus, se ele aparecer? Né? Então seria difícil você identificar. Diz que Deus na terra, os homens receberam anjo sem saber. Você sabia que era anjo, não identificou. Não é isso? Nós também podemos receber um anjo na nossa casa. Você pode receber e não saber. Talvez já recebeu e nem sabe que recebeu. Tanto que a pessoa passa na porta, bate na porta pedindo e tal. Você dá um pão aí, senhor. Eu lá em casa mesmo, rapaz, eu nunca vi. Chegou lá pedindo, lá, capacete na cabeça, debaixo de chuva, não estava apoiado nada. Chegou debaixo do meu neto, todo ferro. Pô, o senhor percebeu que não está apoiado? Chegou debaixo de chuva, sem guarda-chuva. Logo ele saiu, não estava apoiado. Eu não percebi, não, estava lendo a Bíblia, na cabeça baixa, ele ficou o olho em mim. Ele disse que não ia atrapalhar, porque eu estava lendo a Bíblia e tal. Eu queria uma coisa para comer. Eu posso ajudar um copo de leite para falar. Dei para ele, eu fui embora. Meu neto deu fé, eu não deu fé. O negócio de ficar apoiado e tal, estava chovendo realmente. Mas eu não percebi se estava lendo a Bíblia. E isso eu fico comigo até hoje. Aquele rapaz nunca via pela região, nem antes e nem depois. Que ele passou lá, nunca mais não. A minha parte, graças a Deus, eu vi. Tinha um pãozinho, fui lá para eu ler. A pessoa se aonde você nega. E mesmo se não for, vai negar, está fazendo a mim, faz a esses pequenininhos e faz a mim. Se você dá um copo de água fria, em nome de Jesus, entendeu? Então, é muito maravilhoso. Né? Então, aqui, nós encontramos que Elias orou por 3 anos e meio. Às vezes nós achamos que alguma causa que para nossos olhos, para nós, é difícil. Não, porque ele não tem jeito. Já era.
sofreu? Porque, como eu falei, o diabo foi lá, né? Tentar, foi duas vezes. Foi a primeira vez que foi tocar nos bens. Achou que os bens materiais eram o motivo de Jó adorar a Deus, não negar a Deus. O diabo questionou isso, porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele, né? Tudo para ele, é como um menino passa a mão na cabeça, né? Eu não quero você dá tudo para eles. E Deus provou, falou, então você vai, deixa eu tocar os bens dentro dele. Foi aonde que entra a tentação e provação. Não é isso? Deus permitiu. Deus permitiu. Não foi Deus que tentou Jó. Não foi Deus que foi lá e matou os camelos. Não foi Deus que foi lá e matou o gado dele. Não foi Deus que foi lá e derrubou o teto da casa onde estavam os filhos dele, banquetejando, no banquete, junto com seus irmãos. Não foi Deus que foi lá e derrubou, não. Quem foi que derrubou? O diabo. Deus permitiu, com a permissão de Deus. Ele foi lá e fez tudo isso na vida de Jó, porque Deus sabia que Jó aguentava tudo isso aí. Deus deu aprovação para Jó porque ele podia suportar a tentação também. Mas a tentação, como eu já disse, não foi Deus que tentou. Deus não tenta ninguém. Então quem tentou foi o diabo ali a Jó, com permissão de Deus. Deus permitindo, ele vai lá e faz. É raro acontecer isso aí. Mas se ele foi tentado, Jesus foi tentado pelo diabo. Foi tentado. Agora você tem que entender o homem. Diz que nós somos leio seco. Se com leio verde é Jesus Cristo. Se fez o que fez com leio verde, imagina com leio seco. Foi lá e o diabo foi ajustado. Não era nada disso. Não era nada porque Jó era rico, que ele adorava a Deus. Não é por isso. Não era. Foi a segunda vez que Deus barrou ele. E ele falou, então tudo bem, não tem nada mesmo, está com você adorando. Ele não negou nenhuma vez. Ele não te negou, mas duvido, se eu mexer na saúde dele, Deus não te nega. Vai e faça isso. Você vê a permissão de Deus? Porque Deus, se permitisse, eu ia. Vai e faça isso. Só que eu peço uma coisa: não toque na vida de Jó. Olha, cuidado. Você entendeu? A ordem de cuidado era essa. Não toque na vida de Jó. Mas pode tocar na saúde. Foi lá e tirou a saúde de Jó. Uma coisa terrível. Essa tocinha que eu estou aqui não pode nem passar perto. Já estou reclamando. A pessoa já reclama. Agora você imagina lepra, que é chamada de rancenice, né? Hoje eles mudam o nome. Mudaram o nome. A lepra, né? Diz que Jó se sentou na cinza, com um caco de telha. Um caco de telha se coçava. Esse sistema eu imagino nessa tipo de lepra aí como fosse uma sarna do cachorro aí. O bicho coça para danar, né? E cai até o pelo. Então, arranca a pele, né? Então Jó sofreu isso aí, ó. Mas o que eu quero referir, que ele sofreu mais dos homens que pisou na terra, que sofreu mais, eu acho que é Jó, porque não é só a doença, porque a doença todo homem teve, mas igual que Jó também, talvez
filhos e tudo bem, está tudo bem? No íntimo dele não estava tudo bem, né? Mas ele não abriu a sua boca contra Deus. Com tudo isso aí, ele não reclamou de Deus. Você vai ver lá que ele reclamou, mas não disso daí. Ele não reclamou de Deus matar os filhos, matar os cabelos, mas não, você não vai achar em Jó aqui, você não vai achar isso aí. Você vai achar ele reclamando do dia que ele nasceu, ele, da vida dele. Ele reclamou do dia que ele nasceu, né? Então, isso ele reclamou. Mas dos outros, da tentação e provação, não reclamou. Jó identificou o diabo. Jó identificou ainda desse problema aí. Que Deus mandou, Deus sabe que é o diabo. E Jó, como é que fica lá? Hã? Identificou ou não identificou? Jó identificou o que era tentação e o que era provação. O que vinha do diabo e o que vinha de Deus, naquele momento. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Ele já identificou na hora. Isso aqui é o diabo, não está vindo de Deus, né? Que matou meus filhos, Deus não é mau assim. Que matou meus filhos, que eu só sirvo ele e eu sirvo ele. Então, na mente de Jó passou um filme que você não pode nem imaginar. E gente imagina, né? Que passou pela cabeça de Jó. Então, perda de todos os bens, depois dos bens, os filhos, e depois dos filhos, o bem maior, vamos dizer assim, né? Que Jó tinha lá, fora a vida dele, é os filhos dele, não é o gado. O gado é eterno. Você quer perder tudo, mas você não quer perder o filho. E 10 ali. Você quer perder casa, quer perder carro. É meu filho, não. Você não sequestra o cara por aí? É isso aí. A pessoa leva a pessoa e fala, não, você vai matar seu filho, você não depositar lá. Não, pode depositar, não mata não, sim, não mata. Entendeu? Então a perda dói muito. Então e ele não reclamou Deus dessa perda dos filhos e dos bens materiais. Ele não condenou Deus. Ele soube decidir. Só que ele sabia que Deus estava provando. Que era uma provação. Então você tem que identificar se aquilo que você está passando, se é uma tentação, ou se é uma provação, ou se é os dois juntos. Se for os dois juntos, tem duas personagens. Né? Então tem o diabo e tem Deus. Então foi nesse caso dele aí. O diabo foi lá, acabou com tudo, matou, né? Tudo que tinha. Que ele escreveu para matar, roubar e destruir, né? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, mas só que Deus não deu uma aprovação para Jó, porque ele não podia suportar, conhecia Jó. Agora o que eu estou falando mais disso é identificar o inimigo, né? Manda, vai lá e acaba com ele. Acaba com as coisas que ele tem. Né? E ele já virou. Por quê? Porque ele não amaldiçoou. Porque já a esposa já não teve essa visão. A esposa de Jó não teve a visão que ele teve. Tem gente que fala que a mulher de Jó falou que não é amaldiçoa. Eu não acredito nisso. A pessoa dizer que Jó falou, que Jó não falou amaldiçoa. A mulher não falou amaldiçoa, falou abençoa esse Deus de boa. Que é isso? Para com isso. Ele falou amaldiçoa mesmo. Ela falou. Amaldiçoar mesmo. Abençoar Deus. Deus vai abençoar. Deus não precisa de mim, não. Deus precisa de eu abençoar ele. Ele que abençoa nós. Está ao contrário, sim. Entendeu? Nós não abençoamos Deus. Deus que abençoa nós. Quem sou eu para abençoar Deus? Quando um filho veio em mim e falou, eu ensinei meus filhos, da bênção pai, mãe, eu cheguei,
permitiu. Então Deus tomou. Então a mulher foi a mulher disse, amaldiçoe-se Deus e morra. Eu fico uma doida, fala tu. Eu recebi o bem de Deus, eu posso. Eu mostro, eu recebi o bem de Deus. E ele falou, uma doida fala tu. Porque tu eu vi. Aí a fé dele entra também. Quando ele fala assim, é tu, eu saí do ventre da minha mãe e tu tornarei para lá. Né? Você viu? Que não está nem aí com bens materiais, tudo ele sentiu a dor da perda dos filhos, mas ele não abandonou Deus. Deus, bendito seja o Senhor, porque Deus deu e Deus tomou. Então Deus pode dar, Deus também. Não, agora o diabo não tem nada para dar, não. Fala, o diabo deu isso, deu nada, não tem nada aqui, rapaz. O que tem? A Bíblia diz que o Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele vivem. O que sobra aí? Sobra o quê? O diabo, sobra nada. Ele não tem, não é filho de Deus, quem vai dar tudo é Jesus Cristo, o herdeiro. E nós somos o co-herdeiro com Cristo. É isso? Porque Cristo morreu na cruz, o Filho de Deus, ele é o herdeiro. Nós é co-herdeiro com Cristo. Graças a Deus por isso. E se nós passarmos algum momento desse que nós citei aqui, ou de outros, qualquer, nós não podemos desistir. Nós podemos vir com a nossa fé até o fim. Dizer bendito seja o Senhor. Mesmo que não aconteça aquilo que eu queira que aconteça. Mesmo que não acontecesse aquilo que Moisés queria que acontecesse. Que era estar em Canaã. Era o desejo de Moisés. Mas Deus não cumpriu o seu desejo. Nem por isso Deus errou. Deus é sabedor de todas as coisas, né? Então tem que contentar e dizer como Jó: Deus tomou, bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe. A palavra eu volto, é bom comigo.